E a gente já vai começar o nosso programa trazendo atualizações do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está desde, gente, de 8h30 da manhã em cirurgia lá em Brasília, em um procedimento que é tipo a reconstrução da parede abdominal e também um procedimento ali para investigar e identificar a causa de obstruções que levaram o ex-presidente a sentir dores e ser internado enquanto estava no Rio Grande do Norte, nessa sexta-feira em uma agenda. A gente acompanhou ontem à noite ele sendo transferido de Natal para Brasília para seguir com o tratamento e agora está nessa cirurgia. Logo mais a gente vai trazer atualizações ao vivo lá do hospital, diretamente com a nossa reportagem do UOL, para entender um pouco mais desse procedimento que é longo, mas que é como a gente está vendo, inclusive, apoiadores ali do ex-presidente rezando pela saúde dele. Por enquanto o quadro parece ser estável, mas esse procedimento é longo mesmo, como especialistas estão falando, inclusive como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a relatar também nas redes sociais, trazendo informações quanto à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que publicou e disse que a equipe médica que está cuidando de Bolsonaro informou aos familiares que ele está com muitas aderências no intestino e é em razão disso que a cirurgia vai ser longa mesmo, está sendo longa, então deve durar mais algumas horas aí, reforçando então, começou 8h30 da manhã e nesse texto publicado nos stories, no Instagram da ex-primeira-dama, ela diz então que os médicos informaram que ela vai ser longa mesmo e que tanto ela quanto os filhos do presidente vão trazendo atualizações nas redes sociais pra gente entender. Essas aderências ali no intestino do Bolsonaro decorrem de várias cirurgias que a gente sabe que ele já fez desde que tomou aquela facada durante a campanha eleitoral de 2018. Mais cedo, inclusive, o hospital DF Star, que é onde ele está, informou que o Bolsonaro está passando por essa cirurgia, a laparotomia exploradora, para liberar essas aderências. A gente vai acompanhar isso tudo certinho e entender também o que ela significa, qual que é o nível de complexidade e tudo mais ao longo do nosso All News. Esse ambiente lá no hospital, Felipe, queria aproveitar para já trazer o seu relato aqui de se existe alguma expectativa. O Dr. Carlos estava trazendo aqui para nossa audiência que o tempo em si que vai demorar a cirurgia vai ser descoberto lá dentro mesmo, a partir do que os médicos estão encontrando ao longo da cirurgia. Qual que é a expectativa e o clima aí fora, Felipe? Uma boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos que nos assistem. O Jair Bolsonaro segue na mesa de operação, ele está ali desde as 10 da manhã e não há previsão de que acabe antes das 18 horas, ou seja, na melhor das hipóteses, a cirurgia vai levar 8 horas. Bolsonaro estava no quarto dele, ele saiu do quarto às 8h30, ele passou mais ou menos 1h30 fazendo preparação para a cirurgia, verificação de sinais vitais, como pressão arterial, como a quantidade de oxigenação do sangue. Então ele entrou na mesa de cirurgia por volta das 10 da manhã, não acaba antes das 18 horas, e quando acabar, a equipe médica vai fazer uma avaliação e vão decidir se emitem um novo boletim médico ou se eles vão dar uma entrevista coletiva, que é o que todo mundo da imprensa está pedindo para tirar todas as dúvidas. Então, não há previsão, e aqui fora tem apoiadores de Jair Bolsonaro, a cada 3 horas eles se reúnem, fazem uma oração, eles pedem intercessão divina em favor de Jair Bolsonaro e dos médicos que estão trabalhando com ele. Há 5 médicos com Bolsonaro, o médico que cuida dele, que é um especialista em cirurgia geral, e tem mais 2 assistentes dele que são cardiologistas, que vieram de São Paulo até aqui, e tem mais 2 médicos que são aqui mesmo de Brasília. E a gente perguntou quem está com ele, não nos foi informados quem da família está com ele. A gente sabe que pela manhã a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma postagem e ela disse que é para quem apoia o presidente Bolsonaro, para a militância, confiar apenas no que a família publicar e no que os médicos publicarem. Isso aconteceu depois de vários políticos estarem fazendo comentários e postagens a respeito de Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou aqui ontem à noite, ele acenou, tem a imagem da ambulância, ele acena para quem estava aqui, tinham 8 pessoas somente ontem à noite aqui, e diz o relato que nos foi feito é que ele estava com um bom humor, ele chegou perguntando sobre o resultado de Palmeiras e Corinthians, e teria ficado feliz com a vitória do Palmeiras. E a gente vê nessa movimentação aí, curioso esse retrato, Felipe, você estava contando então, só para a gente finalizar, do pessoal se revezando para fazer essas orações de 3 em 3 horas, no momento, quantas pessoas mais ou menos, esse grupo aí é composto por quantas pessoas mais ou menos de apoiadores aí na região do hospital, Felipe? Para ser mais fidedigno, eu vou contar agora. Tem 3, 11, 17 pessoas. É o número da primeira campanha dele, que era a PSL. 17 pessoas. A numerologia aí presente no relato do Felipe. Obrigada, viu, Felipe, pelo registro. A gente vai te acionando aqui durante, mas diga, pode finalizar. Não, ia dizer que a gente consegue perceber que a gente um militante bem raiz. Tem bandeira do Brasil, a camiseta, meu partido é o Brasil. Então, muita gente bastante bem ligada ao ex-presidente Bolsonaro. E aí, nesse momento aí, difícil também, né, Felipe? Muito obrigada, a gente vai continuar conversando aqui ao longo... Portanto, Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai falar. Bom dia a todos. Vamos deixar, chamo então, Leandro Echenique. Transcorrer a entrevista coletiva que vai detalhar a situação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. E eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. O procedimento realizado ontem
nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes, né? Mas foi uma cirurgia que realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Né? Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, de coagulação do sangue. Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal não pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas estão sendo tomadas desde o momento que ele... né? E vai ser um pós-operatório. Estamos com um probleminha aqui no sinal, no áudio da entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que está um pouquinho irregular o sinal. Então, a gente vai deixar aqui esse áudio para vocês e vamos acompanhando se é o caso de a gente interromper ou não, mas por enquanto segue a entrevista coletiva. O Dr. Cláudio aqui que vai passar da cirurgia, do procedimento.